Certo dia você está caminhando pela cidade usando uma máscara conectada a um cilindro de oxigênio. Não há sinal de nuvens no céu. Na verdade, não há nuvens em nenhum lugar do mundo há meses. Você percebe uma jovem com dificuldade para respirar e empresta sua máscara para que ela consiga respirar melhor. Então alguém grita para que você se proteja. De repente, um som agudo surge, e você vê uma força invisível arrancando árvores do solo e jogando carros estacionados para longe. Você se esconde em uma casa próxima, enquanto um vento gelado e intenso varre tudo ao redor. Essas mudanças drásticas no mundo são causadas por uma transformação radical na atmosfera. Para entender o que aconteceria se a atmosfera da Terra sofresse mudanças tão dramáticas, é preciso primeiro compreender o que é uma atmosfera de maneira simples. Trata-se de uma camada de ar que cobre nosso planeta, aquecendo, protegendo e permitindo que respiremos. A atmosfera possui 5 camadas principais: a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais densa. Cerca de 80% de toda a massa atmosférica está nessa camada inicial. É nela que estão as nuvens, poeira e partículas de água. Além de conter mais oxigênio do que as demais camadas e exercer a maior pressão atmosférica sobre nós, toda essa camada de ar ao nosso redor possui peso. Ao nível do solo, a pressão é de aproximadamente 15 libras por polegada quadrada. Esse peso envolve todos os objetos, mas não sentimos essa pressão porque nosso corpo equilibra essa força com a pressão interna. Conforme subimos em altitude, a pressão atmosférica e os níveis de oxigênio diminuem. Por exemplo, alpinistas em montanhas muito altas usam cilindros de oxigênio para ajudar seus corpos a se adaptarem à mudança no ar. É da mesma forma, aviões mantêm uma pressão artificial interna para que as pessoas se sintam confortáveis durante todo o voo, da decolagem ao pouso. O ar mais denso está na primeira camada, mas em uma atmosfera invertida, ele estaria o mais afastado de nós. A próxima camada é a estratosfera, que atua como um escudo. A estratosfera é composta de ozônio, que absorve grande parte da radiação solar e impede que ela atinja diretamente a superfície. Em termos simples, os raios do Sol são filtrados pela estratosfera, perdem seus efeitos nocivos, e nosso planeta recebe um calor seguro. Depois vem a mesosfera, onde se encontram as temperaturas mais baixas da atmosfera. Embora a pressão atmosférica seja baixa, o ar é suficientemente denso para queimar meteoros ao entrarem nessa camada. Acima da mesosfera, temos a termosfera, que absorve intensamente o calor dos raios solares. As temperaturas aqui podem alcançar cerca de 1982 graus. Quase 1,5 vezes mais quente que em um vulcão ativo. A camada final é a exosfera, a última fronteira de nossa atmosfera antes do espaço sideral, onde a pressão é tão fraca que moléculas de gás escapam e se movem em direção ao espaço profundo. Em uma atmosfera normal, os raios solares passam pela exosfera, onde quase nada acontece, e depois aquecem a termosfera, passando pela camada fria da mesosfera. Ao atravessar a camada de ozônio na estratosfera, a luz do Sol é filtrada e chega mais segura à densa troposfera, até atingir o solo. Agora imagine como tudo isso funcionaria em uma atmosfera invertida. A troposfera, com toda sua umidade e oxigênio, estaria no topo. Os raios solares queimariam toda essa umidade. As nuvens desapareceriam do céu, e ao atravessar a camada de ozônio na estratosfera, os raios esfriariam um pouco ao absorver a radiação. Eles seguiriam pela mesosfera fria e atingiriam rapidamente a superfície do planeta, enquanto a termosfera e a exosfera teriam quase nenhum efeito nos raios solares. Nesse cenário, nosso planeta sofreria uma seca gigantesca, pois todas as nuvens de chuva seriam empurradas para as camadas superiores e a umidade da Terra evaporaria e se acumulava na exosfera e termosfera. Formaríamos uma nova troposfera cheia de gases, partículas de água e poeira. A antiga troposfera que, agora estaria no topo, perderia sua densidade e se tornaria a nova exosfera. E o que aconteceria com o oxigênio
oxigênio. Quanto mais alto subimos, menor a pressão e menos oxigênio disponível. Com uma atmosfera invertida, haveria menos oxigênio e menor pressão próxima à superfície da Terra. Inicialmente, as pessoas se sentiriam como se estivessem no topo do Monte Everest. Muitas poderiam perder a consciência ou sofrer de tonturas intensas, enquanto outras teriam fortes dores de cabeça devido à dilatação dos vasos sanguíneos. Mas o que aconteceria com aqueles que estão acostumados a escalar grandes altitudes? Eles se adaptariam mais facilmente, e o restante teria que passar pelo mesmo processo para sobreviver em uma atmosfera invertida. Com o tempo, as pessoas poderiam começar a notar algumas vantagens. Haveria menos resistência do ar, semelhante ao vácuo, permitindo que veículos espaciais e até carros se movessem mais rapidamente e consumissem menos combustível. Poderiam ser criados trens que se movem na velocidade do som, e correr se tornaria menos cansativo. No entanto, os aviões voariam muito mais devagar, pois teriam que atravessar camadas mais densas de ar. Choveria com menos frequência, e o clima seria constantemente ensolarado. Os ventos de alta altitude, como as correntes de jato, também se tornariam uma preocupação. Esses ventos intensos, que normalmente circulam nas camadas superiores da atmosfera, atingem velocidades de até 112 km por hora e representam um perigo significativo para alpinistas ao redor do Everest. Sob uma atmosfera invertida, esses ventos poderiam descer para perto da superfície, exigindo construções mais resistentes para suportá-los. Mesmo com uma atmosfera virada de cabeça para baixo, eventualmente, a superfície da Terra se aqueceria, empurrando as correntes de jato de volta para cima. Em outras palavras, a atmosfera poderia mais cedo ou mais tarde retornar ao seu estado original, embora esse processo pudesse levar centenas ou milhões de anos. Ainda assim, as leis da física e da natureza tenderiam a restaurar o equilíbrio, embora as formas de vida talvez não resistissem até lá. Por outro lado, e se a atmosfera estivesse constantemente se invertendo? Embora improvável na Terra, existe um corpo espacial no Sistema Solar com uma atmosfera instável. Esse objeto é Plutão. À medida que Plutão se aproxima do Sol, o calor causa a sublimação de parte do gelo em sua superfície, gerando gás que sobe e esquenta, o oposto do que acontece na Terra, onde o ar se torna mais frio em altitudes mais elevadas. Agora pense em um mundo sem uma superfície sólida, apenas atmosfera, como Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, composto 90% de hidrogênio e 10% de hélio. Júpiter retém todos esses gases graças à sua poderosa gravidade. Se uma nave tentasse pousar ali, seria impossível alcançar o centro, pois a pressão esmagadora dos gases destruiria qualquer objeto. Saturno possui uma estrutura semelhante, com a força de gravidade segurando seus famosos anéis, formados de fragmentos de cometas e asteroides. A atmosfera da Terra é ideal para a vida, e durante milhões de anos, a evolução permitiu que os organismos se adaptassem às suas condições. Interessante, não é? Se você saciou sua curiosidade, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Quer aprender mais? Clique em outros vídeos e continue conosco.